Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajude a gente a chegar tá? a 1000 inscritos. Eu sei que alguns vão ficar bravos com você quando você apresentar este vídeo. Eles irão dizer, esse é louco, mais um da tal chamada teoria da conspiração. Eu quero começar o vídeo com mais um vídeo do Jimba Gadimba. Porque, ou seja, olha, eu não tenho problema nenhum em divulgar canal de ninguém aqui, porque o Jimba, o Ginga, tá? O Ginga Gadimba, ele faz reflexões muito pertinentes. É claro que tem muita coisa aqui que eu não posso não concordar. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de dar crédito para pessoas assim. Entendeu? Que está lutando pelo seu povo, que está lutando para abrir os olhos das pessoas. E eu acho que é isso mesmo. Entendeu? E muita gente está recebendo insights no planeta todo, na nossa realidade toda. Quem já assistiu ao filme Profecia Celestina sabe que nós estamos caminhando para um processo transformador. Né? Nós vamos entrar estamos saindo aí do sexto ciclo. Né? E cada ciclo é um aeon que governa. E o ciclo que virá será o ciclo do conhecimento. Calma aí. O apóstolo Paulo, depois eu vou mostrar um texto para vocês. O apóstolo Paulo ele fala do qual seria a quinta dimensão. Né? Você não sabe, né? Mas ele fala. E é isso que é importante a gente entender. Porque nós vamos entrar na era do conhecimento. Isso teve um padre antigo, que eu me lembro o nome agora, mas ele dividiu o tempo em a era do Pai, a era do Filho e a era do Espírito. Ok? Teve um outro padre católico, que ele era geólogo também, né? E não me lembro também do nome agora, mas ele fala das fases da Terra e diz que nós entraremos num período da noosfera e depois da cristosfera. Né? Porque ele vai ver o período da Terra, né, através da atmosfera, biosfera e tal, aí ele vai entrar na noosfera, o período do nous, isto é, o período da mente, o período do espírito. Tá? Teilhard de Jardim, o nome dele. Tá? Desse um eu lembrei. Do outro, vou me lembrar e um outro vídeo eu falo sobre isso. Mas o Teilhard de Jardim diz exatamente que haverá um ciclo da humanidade que se chamará nosfera, o período do espírito, o período da mente, o período do conhecimento. O período da gnose, meus amigos. Tá? A Terra já foi governada por 3 logos. Ela vai ser governada pelo 4º logos. Né? Governo não quer dizer
tá? Mas é o nível elevado, o próximo degrau em que nós teremos que subir. Ok? E eu aqui estou dizendo isso para você de coração sincero. Olha, eu hoje sou muito mais livre do que eu era antes, quando eu era religioso. Por incrível que pareça. Gente. Eu ainda não estou do jeito que eu quero, mas eu pretendo chegar lá. E estou aprendendo a me desapegar, estou aprendendo a ter o básico, a consumir o básico, a não exagerar em algumas coisas e controlando a vida. Eu procuro ser mais aeônico do que arcôntico, né? Evitar ser muito ílico e ser menos psíquico e ser mais pneumático, mais, tá? Diríamos assim, mais espiritual no sentido de mente, tá? De expansão, de conhecimento, etc. Então eu vou abrir esse vídeo com ele falando sobre como é que eles, na língua deles, eles chamavam para o homem branco, para o homem caucasiano, para o homem branco, né? Certo? Agora observe a imagem que vai aparecer. Vou botar um pouco distante para vocês entenderem o microfone, tá? Senão vocês vão ver a imagem, mas não vão ouvir. Ok? Então lá vai. Na qual usávamos para nos referir ao homem branco é o azungu, o azungu, mais outra, o atende, e mais outra, o amuinda, o amuinda. E a outra, na qual muitos de nós utilizamos, como a República Democrática do Congo, nós chamávamos de mindele, mindele. Para se referir ao homem branco, caucasiano, ao europeu, ok? Mas só que, mano, a questão aqui é, por detrás desses nomes não significam simplesmente homem branco. Tem outra narrativa, outro significado dentro dessa nomenclatura de muitas tribos africanas. Vocês lembram da história na qual eu aqui havia mostrado, que supostamente são mitologias, que fala, por exemplo, dos mandindanes. Os mandindanes, que são esses aqui meio cinzentos. Lembram, né? Dessa história. Ok. Então, lembrem também que muitas tribos africanas contam histórias sobre essas entidades. Lembra? E um dos grandes anciãos, um Ganga, um Kimbanda, que conhecia a nossa história e de várias tribos, por exemplo, ele declarou algumas coisas, e eu vou tomar aqui a leitura para os irmãos compreenderem melhor e perceberem o que esses nomes a qual se referiam antes do europeu vir aqui. Quando falávamos Mindele e outros nomes que aqui citei, o que significavam, na verdade? Essa questão. Presta atenção, vou tomar a leitura. Os mandindanes não são os únicos seres não humanos que nós africanos conhecemos. Aqui tem história, e muita história para nós contarmos. Muitos séculos atrás, antes que o primeiro homem branco viesse para a África, nós africanos encontramos uma raça de seres não humanos que pareciam exatamente como o homem branco europeu que invadiria a África em um nosso futuro. Essas criaturas não humanas são altas, alguns deles são bastante e bem constituídos, como atletas, e eles têm olhos azuis, ligeiramente e literalmente oblíquas, e maçãs salientas no rosto. E eles têm cabelos dourados e se parecem exatamente como os europeus de hoje, com uma exceção. Seus dedos são bem feitos, longos como de um músico. Continuando, diz assim: essas criaturas vieram dos céus para a África em naves que se parecia o bumerangue. Bumerangue é essa peça que o humano está a ver aqui. Ou seja, as naves se pareciam com essas peças aqui, segundo o relato de muitas tribos aqui africanas. Continuando, diz o seguinte: e quando uma dessas naves vem para a Terra,
cria um turbilhão de poeira, que faz um som muito grande, como o de um tornado. Tornado também é isso aqui, mano. Esse movimento todo da nuvem, com vento e coisa do mais. Na língua de algumas tribos africanas, um redemoinho é chamado de Zunga Zumbo. Nosso povo deu vários nomes a esses seres não humanos que tinham a pele branca. Nós, os africanos, os chamamos de Wazungu, uma palavra que significa vagamente deuses, mas significa literalmente pessoas do pó, ou pessoas do maligno da poeira, ou do redemoinho. E quando eles se manifestavam, eles faziam esse redemoinho com aquela nave aí que eu havia mostrado no princípio. Continuando a dizer o seguinte. E o nosso povo estava familiarizado com esses Wazungu desde o início. Eles viram que alguns, na verdade, e muitos desses Wazungu carregam o que parece ser uma esfera feita de cristal ou vidro. Uma esfera que eles sempre carregam, uma bola em suas mãos. E quando uma força de guerreiros tentava capturar um Wazungu, o Wazungu joga essa bola para o ar, pega em suas mãos e então desaparece. Mas alguns Wazungus foram capturados por africanos. Nossos antepassados já capturaram alguns desses seres humanoides. Eles os forçaram e os prenderam. Ou seja, os nossos antepassados prenderam alguns desses aí e se tornaram prisioneiros nas cavernas de Nganga, de Kimbanda, onde prendiam alguns Wazungus. Continuando a dizer o seguinte. A pessoa que havia capturado o Muzungu, como é chamado no singular, teve que garantir que ele manteve a bola de vidro bem escondido do Wazungu, contando que ele manteve a bola como refém. O Muzungu ou Wazungu não conseguia escapar sem a bola. E quando os africanos... Observaram aqui um detalhe, gente, que muito interessante, que é o seguinte. Ele mostrou dois tipos de seres. Um cinzento, ok? E um branco, caucasiano, olhos bem feitos, e ele descreve lá, né, como é que eles eram chamados. Viram que a tecnologia que eles tinham, né, eles eram capazes de jogar uma esfera no chão e não eram capturados. E chegavam em naves daquela forma. Veja, meus amigos, isso está sendo contado isso foi contado de geração em geração na África. Todos os créditos para o canal do Ginga, tá? Tá? Então, eu quero dizer a vocês, prestem bem atenção. Aparece lá dois seres tipo humanoide. O primeiro é cinzento, que ele fala, tá? Tem muita aparência com os Greys. E o outro, tá? Tem aparência com humanos. Tanto que eles têm uma aparência com o quê? Com os arianos, com os caucasianos. Certo? O que que acontece e por que as pessoas, ao longo do tempo, elas vão perdendo a noção do que é que vai acontecendo no mundo? Tá, meus amigos? Não é de hoje que esses seres estão na Terra. Por sinal, todos eles, todas essas raças estão morando na Terra. Viu o vídeo anterior? O que é que o John Lage fala? Ele fala que os arcontes são do sistema Sol-Lua-Terra. Ok? Então nós vivemos num mundo chamado holográfico. Nós vivemos num mundo que, vamos dizer,
pegar aqui uma Bíblia rápida aqui para fazer uma leitura. Veja só, no livro do Eclesiastes, não é o Eclesiástico, tá? É o Eclesiastes. Eu vou ler aqui para vocês o Eclesiastes. Tá? Capítulo 1, versículo 10. Tá? Então ele diz o seguinte no versículo 10. Ok? Versículo 10 assim. Mesmo que se afirme, olha, isto é novo, já aconteceu em outros mundos muito antes de nós. Haolam. Ok? Já aconteceu em outros mundos antes de nós. Por quê? Porque já tiveram quantos mundos? Eu já falei aqui. Né? Já tiveram vários mundos. Nós vamos entrar para o 7º. Vocês vão entender isso quando os apóstolos sentam com Jesus no Monte das Oliveiras e fazem 3 perguntas a ele. Tá? Aí eles fazem 3 perguntas. E aí eu quero mostrar para vocês as 3 perguntas, ok? Mas eu não vou falar sobre esse assunto, tá? Só vou ler para você entender. Então vamos lá. É lá em Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24. Eu vou ler aqui na Bíblia judaica completa. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os talmidim se dirigiram a ele. Diga-nos, perguntaram, quando acontecerão essas coisas? Que coisas? A destruição lá do templo. Tá? Qual será o sinal da tua vinda? Segunda pergunta. Tá? E de que Olam Hazer está terminando? E de que o Olam Hazer está terminando? De que este mundo, ou este sistema do mundo agora, está acabando. Então eles estão perguntando quando esse Olam aqui vai acabar. Ok? E não é o fim do planeta, igual uns loucos estão por aí falando. Tá? Deviam estudar melhor a Bíblia, mas não estudam, ficam aí falando abobrinha nos cantos e quando ouvem alguém que estuda a Bíblia, eles começam a dizer, olha, isso está fora do contexto. Você precisa ter contexto. Entendeu? Um monte de manipulados, né, que estão aí enganando, esperando um apocalipse, uma chegada do Cristo daquele jeito, né, na nuvenzinha e tudo, sabe, cheio de anjinho tocando corneta e etc e tal. Esse pessoal aí são o pessoal da fantasia. Né? Que ele vai vir, vai. Isso aí, claro, mas não desse jeito que eles estão imaginando. Né? Por sinal, os evangélicos no mundo todo são o pessoal que mais profetizaram a vinda de Jesus e nunca aconteceu. Tá? Marcava o ano, data. Já aconteceu tudo quanto foi porcaria no meio desse povo. Tá? Dos cristãos em geral. Tá? Então, Joaquim de Fiore foi um monge que dividiu o tempo entre a era do Pai, do Filho e do Espírito. Então ele dizia que nós estamos vivendo a era do Espírito. O Teilhard de Jardim disse que nós estamos no período da noosfera, né? na esfera do conhecimento, meus amigos. Tá? É por isso que as pessoas estão recebendo insights em todo canto.
porque tem seres bons, tá? Que estão dando flashes de mensagem, orientações. Muita gente está recebendo, alguns recebem, outros não recebem. Eu não estou aqui dizendo que o que eles falam para mim é 100%, né? Não. Eu apenas recebo, escrevo. Tá? Alguns acreditam, outros não acreditam, eu também nem me importo com isso, porque eu já disse para eles, meus amigos, eu vou fazer a minha parte agora. Se o pessoal vão acreditar ou não vão acreditar, não vou fazer, não. Né? Então, eu sigo assim. Né? Então, você observa que o pessoal da África, que exatamente na África existiu um grande Éden, lembre-se disso. Houve um grande Éden na África Central, na América Central e outro no Oriente Médio, tá? Lá onde foi projetado o Homo sapiens. Não vou entrar em detalhes aqui, porque tem vídeo meus aí. Eu não faço playlist, então, portanto, meus amigos não me peçam para dizer aonde que está o vídeo e tal. Né? Vai buscando por aí, vai tentando encontrar, tá? Porque fazer playlist dá um trabalho danado, você sabe disso, né? Eu sou sozinho, né? Tá? E eu não vivo só para vídeo. Eu tenho que correr atrás do pão de cada dia. Eu tenho que fazer a minha comida, eu tenho que varrer a minha casa, então eu tenho que fazer um monte de coisa. Tá? Eu sou um dono de casa. Tá? Okay. Muito bem. Falando isso, vamos aqui. Olha só. Eu vou mostrar aqui um negócio interessante, muito interessante, né? Que diz o seguinte. Vou ver aqui está. Muito bem. Os humanoides liranos, tá? De pele clara, e os veganos de pele escura. E aqui está o coisa aqui, tá? De lira. Ok? No céu. Lembre-se que isso daqui é uma holografia. É como se isso daqui espelhasse a Terra. O céu é o espelho da Terra. Né? Mas vamos lá. Você tinha, então, o que chamaremos de civilizações de Lira, que eram, em modo geral, humanoides como você, geralmente do tipo caucasiano. Olha aí. Repararam aí o que o vídeo aqui coloca? Tá? Eu vou aqui voltar aqui um instantinho aqui. Só pular aqui. A história da raça humana é repleta de grandes civilizações e impérios. Mas aqui eu vou mostrar aqui para vocês novamente a imagem, né? A imagem que ele fala desses seres, tá? Vamos ver aqui, ok? Ia escapar sem a bola. E quando os africanos viram, lembram, né? Dessa história, ok? Então, agora olha só, ele vai mostrar aqui essa imagem aqui, ó, ok? Ele vai mostrar essa imagem aqui. Eu vou aqui chamar aqui, ó. Eu não quero me atrapalhar, mas olha aqui, ó. Esses são os cinzas. E ele vai mostrar que existiu um outro grupo que eram, tá, além dos cinzas, ele vai mostrar que existe um outro grupo, ó. O segundo grupo aqui, ó. Estão vendo? Esse aqui, ó, é o tipo caucasiano, né? Então, é exatamente o que o texto está falando aqui. Então, a raça humana, ela é toda miscigenada. Mas houve, sim,
cruzamento de seres, né? O Homo sapiens cruzou com o Neandertal, cruzou com o Erectus, enfim, né? Ao todo, 12 linhagens tiveram sobre a Terra, além, claro, do envolvimento desses seres que são produtos vindos de outras terras, tá? Tanto que ele mostra isso aqui. Então vamos lá aqui, olha aqui. Então ele diz o seguinte, ó. Humanoide geralmente tipo caucasiano. A outra civilização fundamental, que era do sistema Vega, há uma estrela Vega em sua constelação de Lira, em termos de ano-luz. Está muito mais perto de você do que Lira. Mas eles se consideram parte do sistema Lirian. Tá? Então, nós falamos no outro vídeo sobre esse grupo de seres que implantaram as suas religiões aqui, tá? Liraios, né? As religiões lirarianas, né? E você deve estar perguntando por quê? Porque eles são muito mais parecidos conosco, humanoides, ok? As civilizações veganas também são de uma certa linhagem genética, um tipo menos caucasiano. Ainda humanoide, eles são mais representativos das raças de pele mais escura em seu planeta, do nativo americano e do índio oriental ou aborígene. Algumas das raças africanas específicas em seu planeta foram projetadas especificamente para a Terra, então você pode não encontrar o tipo exato por aí. Tá? Essas duas polaridades começaram a explosão das civilizações humanoides para fora da galáxia até que você finalmente chegasse à Terra. Vamos dar-lhe um pouco da árvore genealógica aqui. Começaremos com a fonte. Falemos sobre a infusão dimensional, a eventual explosão nessa realidade dimensional. É claro que não aconteceu assim. É a eventual polarização das raças Lira e Vegan. Então, vamos compreender aqui, tá? Porque você vai entender o outro vídeo anterior. Ok? Então, muito bem. Vamos levar isso a um pouco mais longe. Com isso, extremamente complicado, existem literalmente centenas de civilizações que não estão apresentadas aqui, mas este é um modelo básico, como você diz em sua Bíblia. Tá? Aí vamos usá-lo com humor. Lira gerou Terra, Lira gerou Pleiadianos, Vega gerou Órion e Vega gerou Sírios. Preste atenção. Tá? Você pode ver algumas das progressões genéticas aqui. Os terráqueos, é claro, e os pleiadianos são os mar de pele clara, os de Lira. Né? Os Órions e os Sírios são um pouco mais veganos, são um pouco mais pele escura. Aí você entendeu por que Adão, a palavra Adão, o da terra, porque provavelmente ele tinha a pele vermelha, igual o dos indígenas. Ok? Ele tinha a pele mais escura. Né? É preciso ter bastante cuidado na hora. E vejam, porque quando você pega a Bíblia e os Elohim, que são exatamente, tá, desse grupo de seres,
Eles dizem o quê? Façamos o homem conforme a nossa aparência e o nosso aspecto. Então é provável que seres extraterrestres, muito parecidos conosco, e que possivelmente eles nos tenham feito, o Homo sapiens, tá? E aí teve as variações de pele, fenótipo, né? Os fenótipos aconteceram, as raças de cores, gente, os fenótipos foram mudando de acordo com o tempo por causa de clima, eventual, um monte de processo, tá? Que a biologia e a química podem explicar isso. Mas você vai perceber que o grupo mais chamado caucasiano, ou arianos, foram aqueles ligados a Enki, aos Anunnaki. Tá dando para perceber a história? Que se estabeleceram por ali, chegaram à Suméria e tal. Tá? E é possível que esse pessoal ainda esteja aqui na Terra, andando até por aí pelo meio do povo, e estejam ocupando lugares chaves de governos, administrando o planeta, se passando por humano, porque ninguém não vai saber muito a diferença. Já tem outras raças que seriam muito visíveis, muito práticas de se perceber. Né? E só para você ter uma ideia, se você procurar, por exemplo, os Mormons, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, eles dizem na sua doutrina que o pai e o filho têm corpos humanos, igual o nosso. Olhem, prestem atenção. E que somente o Espírito Santo não tem corpo. Mas é um engano. Todos três são orgânicos, têm corpos. Ok? O problema é que eles associam esse pai e esse filho ao Deus do Antigo Testamento e a Jesus Cristo. Tá? E eu estou falando da fonte. Dos seres que estão lá no pleroma. Está dando para entender? Então essa guerra enquiana e de enquilitas e enlilitas, já sabe, né? Existe por quê? Porque eles são, tá? Vamos lá. Agora, há uma miríade de outras civilizações. Por exemplo, a cadeia genética vegana existem o Alpha Centauri e Altair. Vários planetas do sistema Draco e algumas civilizações na Ursa Maior. Esses são jogadores menores. Falamos dos protagonistas deste drama. Você ouvirá falar mais sobre os grupos de Lyra e de Sirion do que sobre Lyrian e Vegan, tá? A nível de polaridade. Os Vegan foram a primeira civilização aqui na Terra antes dos Lyrian chegarem. Tá? Que os Anunnaki estão no meio desse grupo de Lyrian. Tá? Isso foi durante o tempo em que as criaturas pré-históricas estavam em seu planeta. Sua terra era então considerada uma futura colônia vegana. Quando o planeta se estabilizasse, ele se tornaria uma colônia vegana. Como o Vega está perto da sua terra, em anos-luz, isso é muito natural. Bem, o que é que eles estão falando aqui? Tá?
E está contando um pouco da história da Terra aqui. Tá? Então ele diz aqui no próximo que liranos, criadores de problemas. Tá? E nós já vimos as religiões lado, tá? Que eles deixaram implantado aqui. Tá? Mas os lirãs, né, eventualmente vieram e causaram muitos problemas, algo o qual eles são conhecidos, algo pelo qual eles são conhecidos. Tá? Em algum momento, os vegãos se retiraram e se tornou um planeta Lyrian. Gerações depois, os sirianos, que nasceram dos veganos, voltaram para reivindicar a Terra. Portanto, o conflito reside entre sírios e lirianos. Tá? Aqueles que vocês que leram um livro em seu planeta chamado Os Deuses do Éden, encontrarão uma referência à fraternidade versus os deuses tutelares. Essa dinâmica, tá? Dinâmica de irmandade dos deuses tutelares, dos lirianos e dos sírios, tem atuado em seu planeta desde o seu início. Vocês têm dois grupos que acreditam ou acreditavam que você era o território deles. É? Sabe por que às vezes eu fico sorrindo? Porque eu vejo tanto da bobagem sendo dita em canal de YouTube, que às vezes eu me pergunto, será que esse pessoal eles têm preguiça de procurar, de ler, de alguma coisa assim? Porque só não entende o conflito que tem aqui na Terra quem é profundamente barbacado. Ah? Ok? Certo? É preciso. Chega um momento da vida, gente, que não tem como a gente ficar parado ali, esperar tudo acontecer, né? Ou fazer aqui meditação. A minha vida é muito corrida. Confesso para vocês no sentido de que eu não paro. Eu tô lendo, tô pesquisando, tô vendo, tô assistindo outros canais, tá? Posso até não concordar com as pessoas que estão falando lá, mas estou lá, sabe? Também me inscrevo nos canais por aí para ajudar os outros amigos, outras pessoas, né? Que nem me conhecem. Né? Mas é evidente que a história da Terra está entrelaçada com os 7 ciclos que a Terra passou. Tá? E aí, 7 ciclos não, 6, né? Porque ainda não entramos no 7º ainda. Então a Terra passou por 6 ciclos. Vamos entrar ainda no 7º, mas ainda está um pouco longe. Calma aí. Tá? Então você vai perceber que os conflitos que tem aí, bem montados, bem arquitetados, bem planejados, pelos grupos dominantes que estão nessa. Eles organizaram o socialismo, eles organizaram o nazismo, eles organizaram o fascismo, eles organizaram o capitalismo, eles organizaram tudo quanto essa coisa aí. Tudo isso foi planejado. Planejadinho. Então, há aqueles que fazem os acontecimentos. Há um grupo muito pequeno que fazem os acontecimentos. Há aqueles que velam para que o acontecimento se realize. E uma grande maioria que não sabe nem o que foi que aconteceu. Você está me entendendo aí? Vou repetir. Há um pequeno grupo que planeja os eventos. Há um outro grupo que vela para que
os planejamentos aconteçam, tá? Se realizem, se concretizem, e há um grande grupo que não sabe nem o que foi que aconteceu, que é o que está acontecendo com muita gente por aí. Vocês perceberam que se levantou no Brasil um fundamentalismo religioso de falsa moralidade? Vocês perceberam isso? De gente impoluta, cheia de arrogância. Sou defensor dos bons costumes da família tradicional, da família não sei o quê. Não são porcaria nenhuma. Vai olhar a vida da pessoa. Esse pessoal tudo são manipulados pelo sistema e não saem, não vão sair. Porque a mente deles já foram corroídas pelos arcontes. Os arcontes entram, são parasitas, vão lá, bem, aí tem uma desordem acolá, os arcontes vão lá e... meu filho. Tá? Então, estou contando aqui, tá ok? Então, nós somos o quê? Território de disputa, meu. Eles querem saber o seguinte, o grande problema é, vamos disputar, porque quem é os Anunnakis, os Elohim, né? Esse grupo aí ligado a Lyra e o outro grupo, né? Então aí, nossa, quem é o dono desse negócio aqui? Somos nós. Os humanos, o que é que eles são? São nada. Os humanos são nossos escravos. E é isso mesmo. Olhe para a sociedade. Você leva uma vida toda trabalhando. E quando muito você compra um carrinho para você, uma moto, uma coisa ali. E um dinheirinho que quando você se aposenta o teto máximo é 5 mil reais. Enquanto isso, enquanto eu e você vivemos essa realidade, existe gente que só por jogar 90 minutos num campo de futebol recebem 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões nas suas contas todo mês fora. Né? Ganham mais do que presidente da República. Olhem os líderes religiosos das igrejas. As contas bancárias ricas. Gente que não sabe o sacrifício que você e eu temos. Esse pessoal ganha milhões. Fora os políticos que estão aí, claro que tem político honesto, mas a gente sabe que a grande maioria enriquece rápido. A política é uma profissão para eles. Eles não conseguem viver sem isso. Senão eles enlouquecem. Que eles não querem trabalhar. Eles não querem fazer o que eu e você fazem. E quando nós trabalhamos, nós somos escravos do nosso patrão. Sabe por quê? Que eles tiram o nosso tempo. Veja a reforma trabalhista. Eles fizeram uma mudança de trabalho escravo. Eles quiseram voltar ao tempo da escravidão. Por quê? Porque tem líderes no Brasil que estão a serviço desses arcontes. Eu gostaria de falar outras coisas, mas não vou falar para não tomar outro sentido aqui. Tá? Mas estou sendo bem sincero com vocês, tá? Antes de prosseguirmos com isso,
Não queremos insinuar que vocês são todos marionetes em uma corda. Eu espero também que não. A ideia-chave é que reencarnacionalmente falando, vocês hoje foram esses antepassados que lutaram por vocês. Então, é uma luta interna de família. Vocês estão lutando contra vocês mesmos. Ninguém está falando nada com você. Você está lutando, tentando curar seu passado, trazendo à tona essas questões passadas nos tempos contemporâneos. É por isso que vocês veem muitas das divisões em seu planeta agora. Tá? Olha só a explicação. Né? Olha a explicação. Qual é a forma de aprisionamento que eles criaram para os seres humanos? A reencarnação. Que tem gente defendendo aí de unhas e dentes aqui. Porque querem reencarnar. Esse pessoal projeta cidades ilusórias para enganar os espíritos ressuscitados, os espíritos que desencarnam e tomam o corpo moroncial. O que é que acontece? Eles ficam retidos aqui. Por quê? Porque eles veem um pessoal, todos bonzinhos. Oh, que bom que você veio. Que ótimo. Olha, nós estávamos aqui te esperando. Você vai para a cidade Luz para Todos, a cidade Terra de Zé Ninguém. Você vai ser cuidado, você vai ser amparado, você vai ser... Cidades montadas tecnologicamente por esses seres, cidades ilusórias, ok? Projeção de mente de pessoas. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Aí depois eles dizem, olha, eles não podem mandar você se reencarnar, mas partículas de você podem. Fluidos de você podem. O problema é que eles não são seres. Eles não têm a centelha divina, nós temos. É uma diferença. Perceba essas coisas. Eu vou aqui. Vamos aqui. Vamos ver se eu encontro aqui para continuar aqui com vocês essa reflexão. Durante os tempos, né, do homem primitivo, exemplo da Suméria, o planeta foi dividido em várias áreas onde um certo sucerano estava no comando. Tá? A percorrer as mitologias do seu planeta, você encontra deuses em diferentes civilizações e com nomes diferentes, mas a qualidade surpreendentemente semelhante. Por exemplo, Inanna, na Suméria, Kuan Yin, na Ásia, Isis, no Egito. Esses são todos representativos da mesma consciência de um Senhor, durante um determinado período de tempo. No entanto, a consciência que muitos de vocês passaram a conhecer e amar, Isis ou Kuan Yin, não é o que estamos falando. Tá? Ou Kuan Yin ou Isis, mas o arquétipo agora, a versão evoluída daquela consciência que chegou a um acordo e se integrou a tudo, se integrou a tudo agora e serve como uma força amorosa para a evolução. Estamos falando de história física passada
que foi atribuída a esses nomes. Estamos falando de personificação desses senhores, desses deuses em seu planeta. Tá? Muitos de vocês podem perguntar por que Deus, às vezes, é referido em algum dos seus escritos antigos como sendo uma pessoa real, uma pessoa física. Muitos escritos, muitos antigos, não foram alterados e falaram de Deus como uma pessoa física. Esses seres extraterrestres não eram mais Deus do que vocês são, uns com os outros. Eles eram seres físicos. Por isso, eu tenho dito aqui, não eram seres inorgânicos. Parem com essa mentira. Parem de falar bobagem. Eles eram seres físicos, e não eram mais Deus do que nós. Olha o que está escrito ali. Mas nós nos submetemos a eles. E eles foram para todas as civilizações e cada um lá adotou o nome que queria. Você está entendendo? E esses seres, a consciência deles vai mudando de corpo. Tá? Por uma capacidade tecnológica que eles têm. E aí eles vão se perpetuando. Tá? Veja que o que vão ser, em cada civilização, em cada cultura, eles adquiriram um nome diferente. São os mesmos personagens, mas com nomes diferentes. Porque eles se repartiram aqui, o território. Vamos dividir aí? Vamos sentar e dividir. Olha, aquela parte lá é tua, aquela parte é tua, aquele grupo lá é teu, aquele grupo lá é teu, aquele grupo lá é teu, e tá para lá e foram. E chegavam lá e os humanos se submeteram aos caprichos desses seres. Né? Ao longo dos tempos, a verdadeira natureza foi deliberadamente manipulada e alterada para manter as pessoas sob o controle e foi distorcida com o passar do tempo. Tenha certeza que o que estamos dizendo a você representa um aspecto. Também há muita coisa sendo comunicada a você a outro nível de consciência. Então você pode sentir em sua cabeça está muito cheia. Você pode ter muitos insights, tá? Posteriores, coisas sobre as quais nem falamos hoje. Isso aqui é um artigo de alguém que recebeu uma comunicação. Agora, preste atenção, né? Haverá alguma escola ou qualquer tipo de sistema educacional aqui que nos familiarize com essas ideias e conceitos? É nosso entendimento que sim, eventualmente haverá, mas poderá ser nos próximos 10 anos. Muito desfazer e desvendar terá que ser feito antes que essa informação possa ser comunicada a vocês. Tá? Então, o que está acontecendo nos dias de hoje, que a gente está recebendo muita comunicação, muita informação, e muita gente não entende, eu também às vezes não entendia que quando os reveladores conversavam comigo, era muita coisa. Eu passava 4 horas na frente do computador, digitando. Né? Depois eu comecei a dizer a eles que era preciso dar um tempo. Né? Então, eles passam bastante tempo sem se comunicar, mas eles mais acessam a mim do que eu acesso a eles. Certo? E eles não estão se comunicando comigo porque eu sou bonitão, né? Porque eu sou moralmente o mais correto, mais santo, mais puro, não.
Eles não estão fazendo isso por causa disso. Tá? Isso é porque há um processo lá do passado, lá de trás, e que tem ligações com aqui e agora. Então a gente tem que começar a entender esse processo, né? Que é quando a gente vem lá do pleroma, que a gente vem parando para ir se adaptando e se formatando até chegar ao útero da nossa mãe, foi dado para nós toda a orientação do que era que a gente tinha que fazer e tal, e quem... Não foi fácil chegar aqui. Não é fácil estar aqui e não será fácil voltar para lá. Vocês sabem disso. Tá? Tudo vai depender de nós mesmos. Ok? Bem, vou dar uma baixadinha aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui, ó. Então diz aqui. No início da nossa galáxia existiam dois tipos principais de seres. Um deles era o Drago, os seres reptilianos que existiam no sistema estelar de Draco. Tá? Os outros eram os Lyrians, os de Lyra. Tá? Nós estamos exatamente falando sobre isso. Para todos os efeitos, os Lyrians são origem de toda a humanidade nesta galáxia. E foi falado agora há pouco. Vocês viram o vídeo. Os dois tipos, o cinza e o caucasiano, ou como chama, ariano, né? Os arianos. Se você pensar nos tipos de seres que existem em nosso sistema solar, tá? Ou galáxia, 70% são humanoides. Quer dizer, são seres muito parecidos conosco. 25% são reptilianos e 5% são outros tipos de seres. Embora 5% possa parecer uma pequena porcentagem, você deve entender que no nosso universo existem cerca de 100 bilhões de galáxias. Tá? Claro que aquela visão, né, que o pessoal sente, né, prazer em falar de bilhões e bilhões e bilhões. Se 1/10 de 1% disso tem vida inteligente, isso ainda significa que existem milhões de seres lá fora. Não existe milhões de seres lá fora. Tá? Os seres estão tudo bem aqui dentro e isso vai ser mostrado para toda a humanidade. Tá? O sistema estelar Draco é um sistema estelar real. A forma de constelação parece ser uma cobra, se você contar as estrelas a 16. Do ponto de vista espacial, Draco e Lyra estão relativamente próximos, mas na realidade estão anos-luz de distância um do outro. Eles estão falando de aspectos aí cosmológicos que eu já disse para vocês que não endosso isso. Isso é bobagem. Esses seres estão todinho aqui. Tá? Os reptilianos têm uma origem estranha. Tá? Eles não são deste universo físico. Eles foram trazidos para cá pelo que chamam de gente clara ou gente transparente. Os seres claros, transparentes, são um grande enigma. Ninguém sabe o que eles realmente são, exceto que são de nível extremamente alto, reservados e misteriosos. De uma perspectiva linear, eles podem ter vindo de um futuro distante, criado a genética reptiliana e depois trazido os reptilianos de volta para testar a humanidade. Por que isso aconteceu, ninguém sabe. As pessoas claras têm um senso muito altruísta que pode até ser considerado hostil às vezes pela intensidade das lições inerentes que trazem. Tá? Então, olha aqui. Tá? Tem a constelação de Lyra, bem aqui, ó, da onde a humanidade, segundo eles, se originou, da onde estavam os Elohim, os Anunnaki, os Arcontes, gente. Né? Claro que esse povo aqui acredita nessas histórias aqui de sistema, que esse povo está todo a ano-luz de não sei quanto,
há bilhão de anos, tudo isso é barca furada, gente. Isso é barca furada. Quem está falando para você sou eu. Esse pessoal estão tudo por aqui mesmo e vocês podem ter certeza disso. E isso vai ser revelado com o tempo, tá? Quando as realidades forem abertas, os portais das realidades forem abertos, as pessoas verão como, tá? O apóstolo Paulo, né, ele diz assim, lá na carta aos Coríntios, né? Por enquanto, nós o vemos como pelo espelho, né? Mas um dia o veremos tal como ele é. Então, o que é que ele está dizendo? Que por enquanto nós estamos vendo Deus como se nós estivéssemos vendo pelo espelho. O espelho na época de Paulo era muito mal feito, era um negócio meio esquisito. Tá? Você não conseguia se ver de fato como um espelho de hoje. Né? Mas ele está dizendo o seguinte, mas no futuro a gente vai te ver como você é de fato. Então, hoje, nós não vemos a realidade, nós vemos ela distorcida. Mas um dia nós vamos ver essa realidade da forma como realmente ela é. Tá? E aí, nós não precisaremos morrer para ver essa realidade. Porque haverá um processo de fusionamento onde o nosso corpo fará um processo de implosão interna, como uma ressurreição viva, né? E nós faremos um processo de transformação para que a gente se adapte a um novo processo de realidade que vai vir. Tá? Novo processo de realidade que vai vir. Então, nós teremos que lidar com os outros seres que nós vamos aprender a conviver. E esse salto, eu não sei quando vai acontecer, não pergunte data para mim. Mas vai acontecer e nós vamos aprender. Tá? A entrar e sair dos outros mundos, das outras realidades. Você pode acreditar. Por enquanto, hoje, você faz isso de forma muito perigosa através de projeção astral. E projeção astral é um perigo eminente, que é o perigo de você ir e você, quando voltar, trazer algo com você que você não vai gostar. Tá? Então tem gente que adora ensinar projeção astral. Cuidado. Como os reptilianos são andrógenos, com macho e fêmea incorporados em um corpo, não há diferenciação dos sexos, sendo energeticamente masculino e feminino no mesmo corpo. Corresponde à mente Deus. Eles acreditam que qualquer espécie que tenha que diferenciar entre macho e fêmea é inferior, ou ainda mais distante da origem da mente de Deus. Tá? Então, estou lendo esse artigo aqui. Tá? E aí, mais uma vez aqui, tá aqui o Drago, Ursa Maior, Hércules, tá todas as constelações aqui, onde supostamente eles dizem que tem lá estrelas e tal, e que tem gente vivendo lá. Os reptilianos se sentem superiores porque o DNA reptiliano não muda ao longo de eras. Ele permanece estável. A mentalidade deles é que eles já são perfeitos. Você pode ver isso mesmo em espécies reptilianas conhecidas aqui na Terra. Tá? Espécies reptilianas raramente mudam. Mesmo desde os tempos pré-históricos, a forma reptiliana não mudou muito. Isso também é verdade, tá? Para a espécie Draco. Eu até quero, não sei se eu vou conseguir aqui,
tá? Não sei se nós teremos que ver aqui. Eu quero mostrar para vocês algo interessante, tá? Que é o seguinte, tem um negócio aqui. Eu espero encontrar, gente. Se eu encontrar, eu mostro para vocês, tá? Aqui tem muitas figuras, tá? Eu não sei se tem aqui. Eu queria encontrar a figura. Eu creio que eu não tenho aqui, tá? Essa figura. Porque seria muito interessante eu mostrar para vocês, gente, como, né? Olha, isso aqui são seres, né? Isso aqui é foto que estão mostrando aí que tem seres vindo de todo canto. Eu acho que eu vou encontrar aqui. Eu acho que encontrarei. Olha aqui. Vocês sabem como é que os rabinos que estudam a Torá descrevem o Adão? Adão tinha esse tipo de pele aqui, ó. O Adão, quando foi criado, ele tinha essas escamas, parece unha. Eu já falei isso aqui para vocês. Tá? Olha só. Agora eu pergunto para vocês. É parecido com o quê? Não é? Se Adão era assim, com essas escamas, com essas, parece unha, que brilhavam, reluziam. Né? E isso quem está dizendo para vocês não sou eu não, são os rabinos que estão falando, que falam que exatamente o Adão era assim. Tá? Mas eu não vou me deter nisso, eu quero mostrar para vocês que o Adão, se era desse jeito, com que se parece? Isso eu vi agora recente um rabino falando sobre isso, descrevendo Adão dessa forma, que Adão supostamente tinha a pele desse jeito, tá? E que Adão não era pequeno não. Adão, segundo eles, os rabinos, Adão foi criado com 20 anos de idade. E também não era pequeno, não era baixinho. Eles eram bem mais altos. Estou mostrando isso aqui para você ver, tá? Para você fazer uma comparação. Então, a humanidade é considerada inferior porque estamos divididos em componentes, masculinos e femininos, para expressar a mente de Deus. A genética dos mamíferos precisa se adaptar, mudar, evoluir constantemente. Os reptilianos não mudam, pois já são evoluídos, acreditam que são mais representativos da mente de Deus. Eles assumiram a tarefa de eras para consertar isso na realidade física. Tá? Os reptilianos viajam para onde podem em uma agenda de ocupação para assimilar todos esses seres a seu império. E sua mentalidade está é sua missão sagrada. Você pode achar que o raciocínio é incorreto, mas não é certo nem errado. É assim que eles pensam. O Império Draco faz parte da Confederação de Órion. Tá? Acredita quem quiser. Eu estou lendo um artigo aqui, eu já disse. Eu trago artigos aqui que nem eu mesmo, às vezes, concordo, mas eu quero colocar a questão. Tá? Eu não quero falar para uma bolha exclusiva. Tá? O sistema estelar de Lyra é o lar de toda a humanidade nesta galáxia em particular. Os seres humanos puros de Lyrian tinham de 2 a 2,5 metros de altura. Eles eram loiros de olhos azuis ou ruivos de olhos verdes. Lembram do vídeo que eu apresentei? De como os africanos encontraram seres
né, que eles, por isso eles não se surpreenderam quando o homem branco chegou lá, né? A população ruiva e de olhos verdes era considerada oráculo. Eles eram considerados médiuns supermentais que podiam entrar em outras realidades e traduzir informações. É também por isso que as pessoas ruivas eram retratadas como bruxas ou demoníacas nos tempos antigos. Quando o Império Draco tomou conhecimento do sistema estelar de Lyra e da humanidade, os seres humanos puros, eles se sentiram na obrigação de assimilá-lo e mudá-lo. Draco atacou os Lyrianos, né? O sistema estelar de Lyra tinha muitos planetas diferentes ao seu redor e muitos deles foram destruídos. Havia mais de 110 colônias que foram criadas após a separação de Lyra. Tá? Segundo aqui esse artigo, as guerras de Draco e Lyrian foram aproximadamente 10 a 12 milhões de anos atrás. A história convencional, como é apresentada publicamente, remonta apenas a alguns milhares de anos. Tudo além disso vai para milhões de anos e para os tempos pré-históricos. Os Lyrianos foram espalhados para outras partes da galáxia conhecidas na época. Os refugiados dessa civilização se espalharam por vários sistemas estelares para colonizar e começar de novo. O sistema estelar em que estamos agora fazia parte deles. Os refugiados de Lyra colonizaram os planetas do nosso sistema solar. Marte é um planeta chamado Maldeg. Eles eram os únicos 2 planetas neste sistema solar que tinham atmosfera, água e podiam sustentar a vida humana. A Terra naquela época era o segundo planeta a partir do Sol e estava totalmente coberta de água, até a atmosfera era líquida. A configuração era Mercúrio, Terra, Marte, Maldek, Júpiter, Saturno, Netuno, Urano. Não havia mais nada. Quando Maldek e Marte foram colonizados, eles existiram por muitos milênios dessa forma. Tá? Aqui é outro assunto, eu não vou adentrar, mas para a gente deixar sempre o próximo vídeo, né? Pra gente não... Mas aí eu quero deixar aqui dentro isso aqui para você. Veja bem, como é que nós não pensamos muitas vezes, né? A ciência da Terra, ela é uma ciência manipulada, você sabe disso. Assim como a religião manipula, a ciência também. E a ciência é manipulada para quê? Para contar histórias a meia boca. Tanto que os arqueólogos e os paleontólogos ficam aí batendo cabeça, se achando os bambambam do mundo. Quando eles descobrem uma pirâmide, um castelo, nossa senhora, esse castelo era cerca de 3 bilhões de anos atrás, de 6 milhões de anos atrás, 200 milhões de anos atrás. Eles são loucos por milhões. Tá? Eles têm uma tara por essas coisas. Tá? Então eles chegam aqui na Amazônia, descobrem alguma coisa, datação, vamos lá para Carbono, 14, não sei quantos milhões de anos. Né? Por quê? Porque é conveniente fazer assim. Para manter o gado preso. Esse pessoal recebe dinheiro para fazer escavações. E quem paga a eles determina o que é que eles têm que dizer. Determina, olha, vocês vão dizer que isso aqui é de 1 milhão de anos. Vocês não podem dizer muito mais do que isso. Então nós estamos cheios de não humanos, que eles mudaram o nome, né, de extraterrestre para não humanos. Né? Porque extraterrestre eles queriam dizer fora da Terra. Não, extraterrestre queria dizer de uma terra extra. Tá? Então, muitos desses seres, que aí chamam não humanos, você viu aí que 70% são humanoides, né? Segundo esse artigo aí. Tá?
E houve um grupo aqui na Terra que eles se chamavam de custódios. Eles achavam que eles eram os deuses custodiais, quer dizer, eles eram os proprietários, eles tinham a custódia da Terra. Né? E tinham um grupo de seres, que são os Elohim, os Anunnakis. Eles são um grupo de seres igual aos arcontes. Tá? Porque arconte, vamos lembrar, não é uma raça de seres. É um tipo de ser. É uma maneira de ser. Tá? Os arcontes, eles descritos pelos, né? Eles têm aparência muito parecida com os abortivos, então parecendo muito com os anõezinhos greys, ou então eles são reptilianos, porque o demiurgo é serpente e com cara de leão, né? Então veja só. Basta você dar uma olhada assim, na própria história da Bíblia, você percebe que eles, mesmo tentando esconder uma coisa e outra ali, não deu. Não deu. Teve coisa que eles, coitadinho, tentaram plagiar uma história aqui, outra ali, aí tentaram apagar aqui uma coisa, mas não deu para fazer tudo. Por quê? Porque basta uma leitura literal da Bíblia e você consegue descobrir um monte de coisa. Um monte de coisa. Né? Até porque o Adão e Eva criados, não era porque não tinham humanos na Terra, já tinham outros humanos na Terra. 12 linhagens. 12 linhagens. 12 linhagens tinham na Terra. Né? Então, meus amigos, já até falei sobre isso aí em um vídeo, que, né, os enquitas, os enlilitas, adamitas, adapitas, cainitas, noditas e por aí vai. Tá? Eram linhagens humanas. Aí os paleontólogos vão, né, e classificam, olha, o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo neandertal, o homem tal, o homem isso, o homem aquilo, e vão classificar. Né? Então hoje já há uma compreensão deles de que não teve uma matriz, tá, única. Que esses seres surgiram em lugares diferentes. Claro, tinha um Gran Éden lá na África Central, e lá eles fizeram a experiência de criar humanos lá. Fizeram aqui na América Central e outro lá nas regiões da Suméria, né? Oriente Médio. Então, evidentemente, que você percebe que aqui nas Américas, do dia para a noite, teve tribos que sumiram e desapareceram. Ninguém sabe para onde foram. Supostamente, alguns dizem que os Atlântida e Lemúria ficavam aqui perto do Brasil, das outras. Isso, meus amigos, é só o começo da história. Esse tempo que nós estamos tendo agora, que é o tempo do conhecimento, que é o tempo que o apóstolo Paulo está dizendo que ele disse num texto o seguinte,
para que vocês possam saber a altura e a profundidade, a largura e o comprimento, e conhecer o amor de Deus em Cristo Jesus. Veja, ele deu a quinta dimensão. A quinta dimensão é a dimensão do conhecimento. Você só entra na quinta dimensão conhecendo. E conhecer é experiência, é intuição, é insight. Não há outro caminho. Tá? O nosso mundo ele é projetado, segundo alguns, em 3 dimensões. Tá? Outros dizem que são 4 dimensões, né? Mas o apóstolo Paulo dá a entender nesse texto que a quinta dimensão é o conhecimento. Porque sem conhecimento, sem a experiência da expansão da consciência e da percepção espiritual, você não vai chegar a lugar nenhum. Ok? E nós só vamos começar a perceber o mundo real a partir daí. Porque eles estão fazendo de tudo para a gente ficar no mundo da ilusão, no mundo de Maia. O Eclesiastes diz: não há nada de novo que não tenha acontecido nos mundos passados. Por quê? Porque já houveram 6 mundos. Nós estamos no 6º mundo. Ainda vamos passar para o 7º. E os outros mundos, todos os 6 mundos, o Demiurgo, o Jeová, Javé, Brahma, lá, e Aldabaoth, resolve fazer reset. Tal, e quem se salva, quem não se salva, fica no meio do caminho. Você está me entendendo? Só que a nossa civilização atual não irá fazer essa experiência do planeta ser destruído. Ah, claro, haverá guerras, haverá aí muita coisa assim. Mas haverá muito mais intervenção para defender os terráqueos. Porque eles sabem que se essa coisa aqui desmoronar, desmorona o resto deles também. E eles estão fazendo intervenção porque vai mudar de sistema, vai mudar de... Né? O campo eletromagnético está mudando, mudará muita coisa, vamos entrar num novo tempo, numa nova era, e, portanto, tem que mudar os chefes, os dominadores, e tem gente que não quer deixar isso acontecer. Né? Você sabe disso, né? Não querem largar o poder. Meus amigos, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, gente, perdoe. É o máximo que a gente pode fazer para tentar explicar coisas que às vezes são muito complicadas de explicar. Mas eu espero que você tenha um entendimento, luz no coração, e não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar. Faça o possível para me ajudar a chegar a 1000 inscritos. Tá bom? E a gente se encontra no próximo vídeo. Forte abraço.